Cadê os guerreiros de Jeová nesta noite? Ai, cadê os soldados de Cristo nesta noite? A Bíblia diz que nós somos soldados. Paulo diz que aqueles que militam, eles não embaraçam nos negócios desta vida. Oh, aleluia, você que estava sendo luta, levanta as suas mãos agora para guerrear nesta noite. Recomeço contra o bem, aleluia, de cavaleiros. Vai recomeçar o exército do Senhor na agora. Da candelama sombra. Vai quando Gibeão ficou cheio do Espírito, ele tocou trombeta e saiu lutando, saiu guerreando. Ele gritou, vai o nome do Senhor, ele venceu naquela hora. Vai a malequita começaram a tremer, começaram a fugir, aleluia. Vai carregar esse demônio que está lutando contra você, está lutando contra a sua vida. Vai carregar, querendo fazer você desistir, desanimar. Deus, aleluia. Senhor, sacode, vai querendo. Deus, nessa noite. É a manifestação de poder, vai querendo. É a hora, Jesus, está à frente agora do teu exército agora. Deus, balança. Vai estremer, vai carregar, aleluia, a terra. Senhor, para dar vitória ao teu ungido e nos fazer triunfar do santo, aleluia, sobre tudo e sobre todas as coisas. E quem crê, diga amém. Jesus, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos apenas iniciar meditando na palavra do Senhor nessa noite. Amém. Aleluia, lendo a Escritura Sagrada, examinando ela e aproveitar nessa preciosa hora de ouvir a Deus, ouvir a palavra do Senhor nosso Deus, amém? Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor, aleluia? Então você vai ouvir a palavra de Deus e ela vai, aleluia, produzir em você fé. Amém? Nós estamos meditando esses dias sobre a fé, amém? E queremos falar com você agora através da carta de Judas, capítulo 1, de número 3, de verso Judas, que está ali perto de Apocalipse, né? E você pode encontrar ali a palavra do Senhor e nós poderíamos, aleluia, através da palavra de Deus, aleluia, temos, aleluia, a convicção e a certeza, aleluia, de vitória, amém? Então, Judas é uma carta só, e essa carta, ela é pouca pregada, né? Ela é pouco anunciada, porque é uma revelação mesmo gloriosa e poderosa, e nós precisamos estar atento com ela, né? Graças a Deus você veio orar conosco, né? Veio para os cultos, é uma obrigação do servo de Deus, da igreja, e não podemos sair desse padrão, né? De vida que está imposto por nós, e também, né, ensinado que nós devemos orar sempre e nunca esmorecemos na fé. Judas capítulo 1, de verso número 3, está escrito assim: quando empregava toda a diligência em escrever acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado, né? Aleluia, a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar-vos diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Aleluia. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais deste mundo foram antecipadamente pronunciados, aleluia, para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus
e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Então esse assunto, ele retrata uma preocupação, aleluia, do servo do Senhor Judas, que ele se aplicou um período de tempo em diligência, por causa de uma causa muito séria, aleluia, que certamente haveria naquele tempo e há também nos dias de agora. E muitas vezes os cuidados da igreja têm que ser redobrados, tem que ser, aleluia, muita atenção para, aleluia, o que está acontecendo. Então você, aleluia, tem que levantar para lutar, tem que levantar, aleluia, para batalhar, aleluia, pela sua fé. Porque certamente a fé que ele está dizendo é uma fé, aleluia, que pode, através das investidas humanas, através, aleluia, de um outro evangelho, através de um outro ensinamento, ou através dos próprios modelos de vida, aleluia, que vai vindo nos últimos tempos cristãos, aleluia, com o propósito de tirar, aleluia, a verdadeira vida de Deus, a verdadeira fé genuína, aleluia, certamente, aleluia, enfraquecendo, aleluia, aqueles, aleluia, que são a igreja de Jesus Cristo, aleluia, aqueles que receberam a fé, aleluia, de Deus, porque a fé é um dom de Deus que foi dado aos santos, e ela é bombardeada, aleluia, de uma forma terrível, de uma forma constante e de muitas formas. E se nós não atentarmos, aleluia, como ele está dizendo aqui, com muito cuidado, porque ele foi obrigado, ele disse, eu vou levar dias para escrever essa carta, mas quando eu escrevi essa carta, eu tenho que chamar a atenção vos exortando, e dizendo que é perigoso demais, aleluia, se você, aleluia, não batalhar pela sua fé, porque ela, aleluia, é a arma que você tem para lutar, é o dom que você tem de Deus para lutar como igreja de Deus, afirmado na verdade de Deus, na palavra de Deus, aleluia, na vida de Deus, a vida cristã na igreja. E hoje a gente conversa com algumas pessoas, você tem problema, irmão. Eu passo algum lugar agora, você vê lá nas cadeiras, está sentado alguns crentes, quer dizer, crente entre aspas, né? Porque até o diabo é crente. Então você vê, eles falam, reúnem às vezes de Bíblia, às vezes eles falam de palavra, mas você não vê Bíblia nas mãos. Eles falam da palavra e como se eles fossem cristãos, mas eles não vivem o que está escrito na palavra. E se você prestar atenção, eles confrontam totalmente a palavra de Deus com erros, com enganos, com contraditórios da palavra de Deus, a fim de bombardear, a fim de contaminar, a fim de abater o verdadeiro cristão. E ele usa versículos, às vezes usa momentos, usa coisas, usa fatos, às vezes que nem reais são, que se der tempo eu vou explicar sobre isso, para que você fique abatido. Porque muitas vezes você vê um crente sofrendo, um crente verdadeiro padecendo, um crente orando de noite, um crente ali dedicado, fiel ao seu Deus, na verdade de Deus, aleluia, e muitas vezes, aleluia, sofrendo, e muitas vezes sofrendo, aleluia, com toda essa contraditória, esse ataque para minar a sua fé, para fazer que você, aleluia, não creia mais no que é verdadeiramente é a palavra genuína de Deus. E certamente isso está acontecendo e vai aumentando e vai ficando difícil, e nós, aleluia, temos que atentar para que ele disse aqui no versículo 3, amados, quando empregava toda a diligência, quer dizer, uma dedicação em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas
foi entregue aos santos. Está vendo? Então todos que é de Deus, que receberam a Cristo, receberam a fé. Amém? Para crer na palavra, crer na doutrina, e nas coisas que está escrita. Agora o problema é que ele deu esse alerta, aleluia, que ela, aleluia, é o alvo, aleluia, de quem? Do ímpio, os homens ímpios da terra. Você prestou atenção que quando você vai, muitas vezes, abrir um versículo, mostrar alguma coisa para uma pessoa ímpia, ele usa, não, eu tenho Cristo no coração, eu trabalho, eu faço todas as coisas, eu tenho meu direito à minha cervejinha, tenho direito à minha bebida, meu passeio, minha academia, eu não preciso ir em igreja nenhuma, eu não preciso obedecer pastor nenhum, liderança alguma, não sei o que, e parece que ele quer contaminar a sua fé, a minha fé, porque a sua fé tem que crer, aleluia, na obediência aos pastores que Deus coloca sobre nós, as autoridades constituídas por Deus, eclesiásticas no mundo espiritual. Então o homem ímpio é um instrumento, aleluia, terrível do inimigo. Por isso no Salmo 1, ele disse que a nossa lei tem que estar no Senhor, e nós temos que meditar nela dia e noite. Não podemos se assentar na roda dos escarnecedores, porque nosso prazer é dia e noite na lei do Senhor e na sua palavra. Então os ímpios é uma pessoa que vem contaminando o crente, e vem fazendo o crente desacreditar, aleluia, uma fé que um dia Deus deu para ele. Um dia ele acreditou, um dia ele perseverava, ele estava na igreja, ele era dizimista fiel, ofertante, ele consagrava a sua vida. Agora para isso não tem mais problema algum. Isso é uma mal compensação, é os maus costumes, corrompe. E por isso ele diz no 4, por certos indivíduos, está vendo? No plural, são muitos, se introduziram com dissimulação, os quais deste mundo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus e nega o nosso único, soberano Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então você vê que o combate é de muitos indivíduos, é de muitas ações que vêm, aleluia, porque eles já estão condenados e quer tirar o crente genuíno, o crente, aleluia, que crê em Deus, que crê na sua palavra, do propósito. E por isso então ele investe na onde? Na fé. Porque uma pessoa sem fé genuína, tudo para ele tanto faz. Porque a fé genuína, ele crê no que está escrito, na palavra, no que está nos 4 evangelhos, nas cartas escritas à igreja. Então por isso é uma luta que ele quer, e aí eles querem brincar, com a palavra de Deus, como se ela fosse qualquer coisa, irmão. Hoje você chega em lugares aí, as pessoas blasfemam da palavra de Deus. Muitas vezes você fala, vamos para a igreja, tem que ser fiel, Jesus vai voltar, sai dessa condenação que você está. Ele até brinca. Que isso? Pessoas, eu já vi em programações assim, que a pessoa era um programa de prostituição, o próprio filho faz a filmagem dela, e ela é evangélica, e ela tem Jesus, crê em Jesus, vai ser salva. E certamente a gente vê muitas mais coisas que não vamos falar aqui por causa do tempo, e a gente às vezes vai achando que é isso certo, e não é. Isso é um bombardeio na fé do cristão, amém? Do dom que Deus deu para você. Aí versículo 5, quero pois lembrar-vos, embora já esteja ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois dos que não creram, e os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. E ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então você viu que a pessoa pode ser crente nessa noite
E depende o bombardeio espiritual de engano, de homens ímpios, de influência, das coisas que estão no mundo, ou das próprias pessoas que não têm temor a Deus, pode fazer que aquela pessoa, aleluia, fica incrédula e de repente não acredita mais, aleluia, e de repente ele era um santo, agora vira um demônio. Ele era um fiel, agora vive um infiel. Ele era uma pessoa de Deus, agora virou uma pessoa demoníaca. Então por isso Satanás, questão de segundos, ele saiu fora do padrão de Deus e quis fazer um trono acima. Aí Deus disse: que é isso? E levantou Miguel e desceu com a espada e jogou ele para baixo. Por quê? Porque ele rebelou, ele não era um anjo de luz, mas de repente virou Satanás. Então por isso muitos crentes que eram cheios do Espírito Santo, hoje é demônio puro, irmão, e zomba das coisas da igreja. Eu deparei com o irmão esses dias que eu estava lá, eu fui pregar, vamos dizer, irmão, que eu ainda considero que um dia pode se converter, então estou dizendo assim, ele não acredita na Bíblia, nas palavras que está escrito em Hebreus. Aquela palavra lá que está escrito em Hebreus diz que não acredita, porque Hebreus não tem o nome do autor, porque Hebreus não fala qual é o nome, e por isso ele não acredita, e ele usa aquele versículo de Hebreus 10:25, que está escrito: não deixei de congregar como os demais, porque eis que este dia se aproxima. E ele então, quando fala em congregar, ele não quer. Quando fala em dízimo também, ele não quer. Quando ele fala em corpo também, ele não quer. Ele quer pregar do jeito dele, da forma dele. Ele diz que reúne pessoas, que vai abrir uma igreja. Agora, quantas pessoas para o buraco ele vai levar? Quantas pessoas para o inferno ele vai levar? Porque certamente isso é um espírito, aleluia, de confusão, é um espírito de carne, é um espírito de alucinação, aleluia, que está bombardeando a mente de muita gente, irmão. E certo, uma hora você talvez vai acreditar em doutrinas que são doutrinas, aleluia, que é contrária à doutrina de Cristo. E por isso, de repente, você perdeu a visão, perdeu a fé, agora foi enganado, foi iludido, e agora passou a ser uma pessoa, aleluia, que agora vai entrar na condenação. Porque a verdade já não está, a luz já não está, o Espírito Santo já não está, e se torna em trevas total. Por isso que nós temos que acordar. Abre a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 1 versículo 3. 1 Timóteo 1:3. 1 Timóteo 1:3. Quando eu estava de viagem rumo a Macedônia, te roguei que permaneceis ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, e nem se ocupe com fábulas, genealosias sem fim. Tá vendo? Nem ocupe com fábulas e genealosias sem fim, que antes promovem discussões do que é o serviço de Deus na fé. Amém? Então você viu que a contraditória, ela foi vista e foi também revelada a Paulo, escrevendo ao servo Timóteo, filho na fé, que havia preocupações. E as preocupações, aleluia, nessa viagem, era para entrar, aleluia, no campo contra o bombardeio, aleluia, das pessoas, aleluia, que entram na parte doutrinária para fazer, aleluia, de outra forma, de outro jeito, certamente com coisas que é acrescentável à palavra ou tem aparência de verdade. E certamente tirando aquelas pessoas sorrateiramente, aleluia, do que é a obra de Deus, do que é a vida com Deus e qual são, aleluia, a verdade de Deus. E por isso
isso, esse combate, 1 Timóteo 3, 4, 1 Timóteo, amém? 1, 3 e 4. Vocês têm que compreender o que Deus está falando, onde Deus falou um pouco sobre isso. Deus está me orientando, Deus está mostrando, amém, para a igreja. E hoje Deus não está falando a Timóteo, Deus está falando para você. Deus está falando para a irmã, Deus está falando para o obreiro, Deus está falando para o pastor, Deus está falando, aleluia, que muito cuidado que a gente tem, aleluia, porque há pessoas, aleluia, dentro da igreja, ou pessoas que se diz da igreja, ou numa cidade, ou num ambiente, a fim de te contaminar, a fim de tirar você, aleluia, da verdade. E o pastor, o anjo da igreja, ou ministro de Deus, sabendo disso, ele vai, aleluia, vir com alerta para você, para que você preste bastante atenção, aleluia, porque eles ficam debatendo, amém, coisas da igreja de Deus. Só que eles não vivem a doutrina do oráculo da igreja de Deus, irmão. E um dia eu conversando com um rapaz, ele dizia: eu sou servo de Jesus, também eu sou de Deus. Aí eu perguntei: você congrega? Não, eu não congrego, eu sirvo a Deus, eu creio em Jesus, eu leio a Bíblia. E certamente você percebe que todos que vão até ele levam essa mesma mentalidade. Que não, agora já não é mais tempo de igreja, agora não é, agora modernizou, agora é tudo diferente. Para que ir lá no altar? Para que sair da sua casa? Para que ir lá orar? Para que ir lá, se reunir com os irmãos em oração? Para que ir lá na Santa Ceia? Amém? Ele toma a Santa Ceia por ele mesmo, pega um pão, alguma coisa, faz um gesto e faz e diz que está tudo bem. E ele começa, aleluia, influenciando, ele começa, aleluia, contaminando, ele começa bombardeando, aleluia, e começa a querer discutir com você, aleluia, sobre as coisas do serviço de Deus, aleluia, na fé. E aí é onde é complicado. E eu cheguei e disse para ele: você congrega? Não, eu não congrego. Você tem uma autoridade, um pastor sobre si? Não. Você é dizimista, fiel, ofertante? Não, eu não faço mais isso. Meu dízimo ajuda o pobre. Eu existo em outras coisas. Amém, irmão? E se você prestar atenção, ele está distorcendo o que está escrito, porque o dízimo e oferta é mandamento, é confissão de fé, aleluia, no altar de Deus, aleluia. Pastor é homem colocado por Deus, autoridade construída por Deus para representá-lo, aleluia. Então o que ele quer fazer? Ele quer combater, aleluia, quer discutir a obra de Deus como é, mas ele não vive, aleluia, a verdadeira, genuína obra de Deus. Então ele quer discutir com você. Ele não vem na igreja e ele quer discutir com o crente que é fiel, que congrega, o crente que vive o que está escrito na palavra, ali como está escrito na escritura, como se deve servir a Deus na obra de Deus. É ou não é? E aí? Então por isso ele diz no 5: ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Aleluia. Então, se nós prestarmos atenção lá na carta de Judas que nós vemos, se der tempo eu volto lá e mostro para os irmãos, eu não, Deus, né? Você vai ver que ele dizia que muitos foram ensinados, mas eles não fizeram questão de viver naquilo que foi ensinado. Entendeu? Então ele já conhece muitas coisas que está na Bíblia, algumas coisas retratadas, coisas de Deus, mas como ele não quer viver, então ele quer distorcer os demais. Então a atenção da gente é muito grande, porque nós podemos estar com uma pessoa do nosso lado dizendo ser irmão, dizendo ser evangélico, dizendo ser crente, dizendo ser servo de Deus, mas ele não tem o coração puro, ele não tem o amor que procede, aleluia, da verdade de Deus genuína, aleluia, não tem a sua boa consciência, aleluia, e de fé sem hipocrisia, aleluia. Você vê como uma pessoa pode pregar a Cristo e não colocar as suas ofertas no altar de Cristo.
Se lê 1 Coríntios 9, 14 ali, você vai ver, no 10, Paulo disse sobre aqueles que dão oferta, eles professam o nome de Jesus Cristo, e eles contribuem para o serviço de Deus, da casa do Deus vivo. E Paulo descrevendo, dizendo: eis orando nós por eles agora, para que Deus os superabundeie de toda graça e generosidade. Então você vê que ele, não professando isso, ele não professa Cristo. Se você vê que ele não professa congregar, estar numa igreja com um pastor, reunido a um corpo, a um organismo e diante do serviço de Deus, o que acontece? Ele está com a mente corrompida, ele está com hipocrisia, e certamente ele não, aleluia, vai ser frutífero no reino de Deus, mas pode contaminar aquele que é frutífero. Por quê? Porque certamente ele vai influenciando, ele vai trabalhando, aleluia, e certamente o crente que está atento, o crente que é demonstrado, que é orientado, que é exortado por Deus, aleluia, ele se desperta que ele está sendo enganado, aleluia, por um homem ou por uma pessoa que não vive a palavra de Deus e quer ensinar a palavra e quer, aleluia, pregar a palavra e quer muitas vezes influenciar ele, aleluia, mas ele não tem nada de fé do dom de Deus pura, é uma hipocrisia terrível. E por isso ele diz no 6: desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se a loucacidade frívola, pretendendo passar por mestre da lei, e não compreendendo todavia o que dizem, nem o assunto sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então você viu que é sério, aquela pessoa, ela tem uma ousadia que ela consegue convencer as pessoas, amém? Contraditando com os princípios da palavra de Deus, dos oráculos de Deus, e desvia as pessoas. E certamente você diz: eu não vou vir mais no culto dessa igreja porque são poucas pessoas. Agora você talvez vai agora para uma igreja onde tem milhares e multidões de pessoas. Mas se você prestar atenção, muitos se tornaram shows gospels. Muitos se tornaram heresias, estão trazendo o palco para dentro dessas grandes igrejas, alugando salões, fazendo essas coisas, fazendo Halloween, fazendo carnaval gospel, todo tipo de apresentação dentro do altar de Deus, aleluia, onde a Bíblia diz que existe um Deus que santifica o altar, porque ele é maior do que o altar, aleluia. E certamente essas pessoas vão entrando, aleluia, como se fosse uma liderança. E aí ele começa a liderar uma multidão, um povo, um mestre do povo. E ele vem como mestre, por exemplo, ele vem ensinar, por exemplo, os ministérios. Como que ele vem ensinar o ministério se ele nunca passou, aleluia, e nunca viveu o ministério de Cristo? Porque certamente ele tem uma aparência que é uma de igreja, mas é uma pessoa que ele viu como é, ele aprendeu mais ou menos algumas coisas, mas ele entrou com um espírito de engano, um espírito de rebelião, de desobediência, a tal ponto que ele acredita na ousadia de falar, irmão. O rapaz falou para mim: irmão, eu vou abrir uma igreja, porque quando eu prego, ele diz para as pessoas, até pessoas ricas, importantes, todos me ouvem. E ele falou para mim: é porque eu chego com meu carro novo, eu chego com meus recursos, com conta bancária, e começo a pregar, logo eles me convidam para almoçar, para jantar, isso, aquilo, e aí eu já entendi. Ele se apresenta que ele é abençoado por causa do carrão novo, por causa da linguagem dele, da linguística dele, da forma de se apresentar, fala de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus, ensina tantas coisas, até muitos versículos da Bíblia, mas tudo aquilo que é milagre, tudo aquilo que é questões de coisas assim que a Bíblia mostra, sobre Bartimeu que clamava, sobre as pessoas que foram até Cristo, mas quando entra na doutrina de Cristo, ele cai fora.
Porque é um mestre, aleluia, que entra nos assuntos, que quer falar da igreja, que quer falar dos ministérios, que quer ensinar lideranças, aleluia. Mas ele, aleluia, vai levar muitas lideranças, aleluia, à destruição. Como que uma pessoa que nunca passou por um processo de obediência a uma liderança, ele vai ser líder? Como que uma pessoa que ele nunca foi obreiro na igreja, nunca trabalhou no serviço de Deus, ele não tinha congregava todos os dias, ele não orava todos os dias, ele não vive toda a doutrina de Cristo, não vive na união do corpo de Cristo, como a Bíblia diz, no propósito que está escrito na palavra de Deus, como que ele vai ser mestre, aleluia? Ele vai, aleluia, destruir multidões de pessoas e igrejas. E é onde está o perigo. E as pessoas vão atrás, irmão. Porque as pessoas querem lugar, ambiente, onde não tem um altar, onde não há alguma coisa que reverencia a santidade de Deus. Então eles reúnem num restaurante, eles reúnem num lugar, numa casa chique, num salão lá, numa chácara, coloca aquelas mesas com comes e bebe, faz aquelas reuniões, isso, aquilo, mas o mestre que muitas vezes está pregando, aleluia, não está, aleluia, edificado na palavra de Deus. Ele não saiu da edificação do altar da vida com Deus, do ensinamento, e ele começa a ensinar, e ele vai destruindo o povo. E o povo vai indo, vai acompanhando, porque as palavras deles é bonita, a palavra dele é de milagre, as palavras até muitas versículos são da Bíblia. Só que ele não vive a doutrina, ele é um profeta enganador, ele é um mestre enganador, ele não é, aleluia, de Cristo. Ele traz confusão, aleluia, naquilo que ele está falando. Vamos ver o 7 de novo. Pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, e nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, está vendo? Por exemplo, uma pessoa está falando de Cristo, mas quando você fala que ele tem que primeiro ficar em Jerusalém, que ele tem que estar debaixo de autoridade, se ele tem que ser consagrado, separado, ungido, para ser servo de Deus e representante de Deus, com testemunho de Cristo, ele vai ter que congregar, ele vai ter que viver dia após dia, ele vai ter que ter uma separação, ele vai ter que ter os mentores sobre ele, vai ter um tempo, aleluia, para que ele seja enviado. Essas pessoas surgem do nada, irmão. Se ele estava falando comigo, mas a igreja que eu vou lá tem 5.000 pessoas, mas a filha do pastor está doente, mas a filha do outro pastor não pode ter filha, estéril, e começa tal. Você vê só metendo pau nas lideranças da igreja, homens, aleluia, que faz anos que estão trabalhando, e a gente examinando a Bíblia e vendo as pregações dele, a gente vê que as pregações dele estão baseadas na Bíblia. E que certamente são homens que estão pregando a Cristo. O problema é que eles não querem aceitar e querem fazer severança. Eles querem sair porque não querem estar debaixo de autoridade. Então ele entra como aquele crente que parece ser crente e começa a insistir naquele assunto. E ele desvia muitas pessoas. Porque eu preciso que seja gravado. Porque se alguém chegar da igreja, ou alguém chegar ali e vir falar o que eu estou ensinando, eu falo, está aqui gravado, vamos ver, né? Então você pega, aleluia, o crítico, você pega o demônio que quer, aleluia, abater o pregador, o servo do Senhor, que é ministro de Deus, irmão, está verdade. E se está gravado, aí não tem jeito. Essa aí vai direto. E por que toda vez que é ensinamento da igreja, toda vez que é doutrina da igreja, e a verdade da igreja, as pessoas começam a ir embora da igreja? Porque são pessoas que não, aleluia, aceitam a verdade, aleluia, para viver a fé, o dom de Deus. E aí ele corre um risco, por quê? Porque está em jogo a salvação dele. E a salvação daqueles que, aleluia, dá ouvido a ele ou fica influenciado por ele. 2 Pedro 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder
nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida, e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis os participantes da natureza divina, livrando da corrupção e das paixões que há no mundo. Aleluia! E por isso mesmo, vós reunidos em toda a vossa diligência, associais vossa fé à virtude, e com a virtude o conhecimento. Então você vê o perigo que Pedro também estava escrevendo a sua carta. Ele estava dizendo, irmãos, nós, aleluia, que recebemos o divino poder de Deus, para termos conhecimento de Deus, da sua palavra. E certamente esse conhecimento que nós temos da sua palavra, que Deus nos chamou, aleluia, para a sua glória, para a sua virtude, era para nos livrar da corrupção do mundo, para nos livrar do engano que o mundo coloca, das coisas, aleluia, que vêm, aleluia, em combate à igreja de Jesus. E a verdade de Deus, a palavra de Deus, e aí corrompe aquela pessoa, aleluia, por causa, ela não usa a fé juntamente com conhecimento. E sem essa fé, juntamente com o conhecimento, ele é, aleluia, uma pessoa, aleluia, que ele é levado por toda sorte de conversação, de doutrina, de pessoas, aleluia, que é posta como servo de Cristo, que são hipócritas, que bombardeiam a sua fé, contamina a sua fé, lança engano e quer tirar você, aleluia, dos caminhos da verdade de luz. E se ele conseguir isso, tirar você da verdade de luz, o que ele faz? Ele tira a sua salvação, e você nunca vai entrar no reino de Deus, nunca vai morar no céu, porque ele te desviou no coração, desviou na vida, naquilo que você acredita. Porque você que tem conhecimento ou tem entendimento, aleluia, tem que entender que a sua fé, acoplada com a virtude, com a perseverança, com a dedicação, com o amor, aleluia, com a perseverança, aleluia, com essas vidas com Deus, que você entra no céu. Senão não entra. E por isso que ele falou no versículo 4, pelas quais têm sido doadas suas preciosas e muitas grandes promessas. Aleluia! E muito grande promessa, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-os da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo os reunido em toda a vossa diligência, associai vossa fé, está vendo? Ó, a virtude, com a virtude ao conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade fraternal, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós aumentando, fazem que não sejam nem nativos e nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você vê o crente que está virtuoso na fé, perseverante na fé, vivendo a palavra de Deus, aleluia, ele é frutífero no reino de Deus, aleluia, e ele, aleluia, tem conhecimento do que é a vida que ele está levando com Deus, aleluia, porque ele foi livre das paixões. O que é a igreja? Igreja de Deus é tirados para fora. Igreja tirada do mundo, igreja tirada do engano, igreja tirada da falsa religião, falsa doutrina, das heresias, das analogias, de todas as concupiscências, aleluia, que tira, aleluia, ele, aleluia, da verdade de Deus. E por isso nós estamos vivendo um tempo que a pessoa vai embora da igreja e diz, não tem problema nenhum, eu volto quando eu quero, não sei o que, mas aí ele pode ser bombardeado, aleluia, já não tem fé, já não tem conhecimento, já não tem uma virtude, não aprendeu a viver diante de Deus, ele vai perder
sua salvação, o céu já não é a sua meta e é o lugar para onde ele não vai. Porque tirou as virtudes, tirou o dom da fé, e o conhecimento da pessoa é um conhecimento errado, um tipo de aprendizagem errado, de vida errada, ele não vai ver a salvação. Por isso ele diz no 10, vamos ver o 10 para você ver. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então você viu, se faltou a fé, a virtude, a perseverança e o conhecimento e a verdade de Deus, você pode ser que você erra o alvo. Porque certamente a vida, a vida que nós estamos vivendo, e cada dia você precisa batalhar para a sua fé, pela virtude de Deus, pela perseverança na presença de Deus, aleluia, para o domínio, aleluia, no conhecimento, domínio em tudo que faz, em amor, em fraternidade, em santificação, aleluia, para que os céus estejam abertos. Então por isso que há um cuidado que a nossa fé, com o dom que Deus deu para nós, porque Efésios capítulo 2 fala que a fé é um dom de Deus e foi dado a nós, aleluia, e não por nós, mas pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você recebeu o dom e tem a fé, mas se você não cuidar dela, não batalhar por ela, e você não zelar por ela, e se você não viver a fé como deve viver, outros vão tirar a sua fé, vão conduzir você a outro tipo de vida, aleluia, espiritual, e vai levar você para o mundo, vai levar você para a compaixão, vai levar para o engano, e quando você pensar que vai morar no céu, não vai. Porque ninguém vai morar no céu se não for pelas virtudes, pelos dons de Deus, pela vida com Deus, pela vida que Deus, aleluia, deu para nós, para que não haja barreira para nós entrarmos no céu. Aleluia. Abre a sua Bíblia um pouco para trás agora. 1 Pedro agora. Vê outros exemplos que Pedro falou sobre a nossa fé sendo bombardeada. A fé, aleluia, sendo bombardeado. Imagina um obreiro da igreja, os problemas começam a aumentar, vem um atrás do outro, todo tipo de coisa, e vai minando a fé. Vai vindo pessoas falando coisas, vai vindo pessoas que não têm compromisso com a igreja, falando coisa, amém, irmão? Você não tem pessoas que nunca foi numa igreja, num congresso, que quer dar palpite nas coisas da igreja, irmão. Você vê que tem pessoas que querem dizer, o som da igreja não é assim. Não sei o que, até a própria Bíblia, gente que não é da igreja, se você vê em Facebook e algumas redes sociais, você vai ver eles dizendo que a Bíblia é muito antiga, ela tem que ser atualizada. Para quê? Para se encaixar com aquilo que eles querem viver, não eles se encaixar naquilo que está escrito que Jesus quer. Então por isso Pedro escreveu no 1, versículo 3. 1 Pedro 1,3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Aleluia! Que sois guardado pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar no último tempo. Então você vê que Pedro está escrevendo que nós recebemos de Deus, aleluia, uma viva esperança, através do que nós vimos Jesus ressuscitado, porque ele ressuscitou, e aí ele trouxe para nós, aleluia, uma herança incorruptível, santa, verdadeira, aleluia, reservada para você e para mim, nos céus, aleluia. Só que mediante a fé nós somos guardados para essa salvação.
Então, se ele consegue minar a sua fé, a minha fé, enquanto a obra de Deus, enquanto as coisas referentes a Deus, enquanto as coisas referentes à salvação, e a vida após dia, a perseverança, a virtude, e todas essas coisas, ele rouba a sua salvação. Porque através da fé que foi dada aos santos, através da vida diariamente com Deus, através da vida baseada na palavra de Deus, na esperança que Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Então nós temos pela fé o poder, aleluia, para a salvação. Agora, se a fé for minada, corrompida, se a fé for desviada, ou a fé foi praticada de uma forma errada, de uma forma ao qual é mundana, qual não tem nada a ver com as coisas o qual nós aprendemos a Cristo, nós seremos desviados da nossa fé. Vamos continuar no 6 para você ver. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, é necessário contristado por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundante em louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então você viu que o tratamento para a fé, aleluia, são as próprias investidas que vêm contra ela. Agora, se o crente descuida da fé, não batalha por ela, nos tempos, aleluia, onde a corrupção espiritual, onde as analogias, genealogia, as coisas carnais, os homens, aleluia, ímpios, as influências humanas na terra, de homem dessas coisas, vai, aleluia, tirar você, aleluia, da salvação. Mas outras coisas, se ela vir e você batalha pela sua fé, você vive a virtude da fé, o conhecimento a Cristo, você não pega a direção da salvação, a sua fé passa pela perseguição, passa pela provação, mas depois, aleluia, você, aleluia, será uma fé, aleluia, pura, uma fé que foi trabalhada, que é uma fé que vale mais do que o ouro. Você vê que o ouro, cada vez que ele é queimado, que ele é tostado, aleluia, ele pode o quê? Aleluia, ser aprovado ou não. Então Pedro falou, a fé é o dom que leva para a salvação, o qual você passou a crer, porque crê na ressurreição de Cristo. Então pela fé vai vir a salvação, a esperança em você, mas vem as lutas, aleluia, por causa dessa fé. Aí você fala, não, minha fé está guardada dentro de mim, é um dom de Deus. Mas a sua fé, aleluia, está sendo bombardeada, a sua fé está sendo enganada, a sua fé está sendo minada, aleluia, pelo mundo, a consciência, pelo engano, pelos falsos crentes, falsos irmãos, falsos mestres, falsas mensagens, tudo que está vindo, aleluia, é para, aleluia, sanar a sua fé, aleluia, e você não crê mais em nada. A Bíblia é bem clara. Você viu pessoas que você pergunta, não, eu já não acredito em mais nada, eu era de uma igreja tal, de uma igreja B. Talvez você já ouviu isso. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Levanta a mão quem já ouviu a pessoa dizer, eu já não acredito mais em nada. E um dia ela esteve na igreja, mas foi tanta bombardeio naquela pequena fé que ela tinha, porque a Bíblia diz que você tem uma pequena fé que é um dom de Deus. Você fala, os montes, lança daqui e lançará. Mas essa fé, você, aleluia, tem que exercitar sempre, cuidar dela, batalhar por ela, porque ela está sendo bombardeada. E alguém quer tirar essa fé, alguém quer tirar isso de você, aleluia, porque sabe, aleluia, que se você viver a fé, no meio da firmeza que você tem nela, em acreditar no que é a palavra de Deus, você vai passar pela prova de fogo, mas a sua prova será aprovada, aleluia, amém? Será uma fé firmada. Agora minha fé é provada, ela foi purificada, os bombardeios venci, mas sempre cuidando dela, porque haverá novos bombardeios, porque o serviço da contrariedade, da adversidade espiritual é abater a sua fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, mas eu tinha fé, mas cadê ela? Eu perdi.
Não é que você perdeu, ela foi tirada de você. Com palavras, com pessoas, com influências, com engano. E quando você viu, você era um incrédulo. E aí você provoca a ira de Deus. E aí você se afasta da presença de Deus, porque a Bíblia diz que Deus ficou irado por causa da incredulidade deles, e por isso Deus tirou muito. E se você prestar atenção, o próprio Jesus também, pela sua palavra, mostra que se a fé faltar, se a sua fé não agrada a Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus é galardoador daqueles que aproxima dele. E certamente o que acontece de nós é que a gente está sendo bombardeado de cada dia mais. E daqui a pouco você não vai acreditar nem que Jesus vai voltar. Ah não, Jesus disse muitos anos aí, através de tantos profetas, que ia voltar. Jesus falou que ia abençoar. Jesus falou que eu ia ter prosperidade, que eu ia me guardar. Jesus falou que ia me curar. Jesus que aí vai demorando um pouquinho a acontecer, pronto. Aí já vê um bombardeio na sua fé. Muda de igreja, muda de pastor. E aí começa a vir as alucinações, as vacinações. Aí começa a surgir sonhos doidos. Aí começa a surgir todo tipo de influência, para te desviar da sua fé. E por isso você está aqui hoje, porque Deus quer que você cuide da sua fé. Deus quer que você tenha cuidado com ela, porque ela é o bem mais precioso que você tem. E depois que ela for bombardeada e você dizer a sua fé, como Pedro está dizendo, a fé em Deus, ela será mais aprovada, será mais firme e será uma fé, aleluia, que ninguém mais remove, aleluia. Então por isso, voltando agora lá em Judas, aleluia, diga glória a Deus. Judas, capítulo 1, versículo 8. Presta bem atenção, Judas dando um alerta, esclarecendo essa carta, que olha só no 8. Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contamina a carne, está vendo? Como também rejeita o governo e difama autoridades superiores. Então você viu que toda pessoa que ela vai para a condenação, Sodoma e Gomorra, porque não vive a palavra, ele é falso mestre, e ele é um influenciador, é um homem ímpio que está na libertinagem. Você vê aquele irmão, cheguei lá e no lugar estava tudo escondendo as fatias de cerveja. Eu cheguei no lugar para orar, aí o irmão falou para mim: irmão, é pecado beber? Eu falei: mas a Bíblia diz que um pouco de fermento leva toda a massa. Irmão, mas está dizendo que é proibido beber? Eu disse: em Provérbios está escrito: não olhe para o copo quando estiver espumando para ele, porque depois os seus olhos verão coisa esquisita e os teus lábios falará perversidade, irmão. A Bíblia diz: não se embriagueie com vinho, bebida forte, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você vê um crente que tem 25 anos na igreja, já estão colocando na ideia dele que ele não tem problema os crentes na casa dele fazer um rodado de cerveja. Chega lá os crentes, vai para orar, lê a Bíblia, aleluia, tudo com a latinha de cerveja. A garganta está seca. Oh, glória a Deus, aleluia. Secou a garganta, mais uma geladinha. E isso para eles é normal, porque a Bíblia está dizendo que não é pecado, mas a Bíblia claramente está dizendo que um pouco de fermento é levado pela massa. A Bíblia está dizendo que essas coisas são consagradas a demônios, a ídolos, e ele está participando das coisas do ídolos, e não pode participar das coisas do ídolos e das coisas de Deus ao mesmo tempo, não é? Porque ele é santo, ele tem que viver o que Deus está mandando. Você vê, um dia eu cheguei num homem, eu fui lá comprar umas coisas dele, ele chegou assim, tudo feliz. Ele até faleceu. E aí, ele tinha ido na casa de um pastor que é de Israel. E eles beberam, parece que foi 6 litros de vinho.
E diz que conversando ali entre os pastores de Israel, a família dele ali, e ele não é nada, ele não é crente, não é nada, ele é apenas um empresário que estava lá, já que ele fez só vinho. E diz que ficou todo mundo alegre mesmo, tudo abraçando. E quando eu encontrei com ele para entrar na perua dele, irmão, ele estava bebendo. E ele falou: estou vindo na casa do pastor de Israel, e nós bebemos 6 litros. Então, se alguém for homem de Deus e convidar vocês para ir na casa dele e colocar meia dúzia lá de champanhe para você tomar, você diz: não, mas a palavra de Deus diz que eu tenho que ser sóbrio e vigilante. Aí um pouco de fermento contamina tudo. Se eu começar um pouquinho e começar nas coisas, eu vou começar a ter as alucinações, porque isso é coisa da minha carne. E aí certamente é isso que ele está dizendo. Aí a pessoa começa a nem aceitar obedecer mais ninguém, irmão. Porque ele vai se perdendo, tão carnal, tão alucinado, tão enganado, como ele escreveu no 8 aqui, que ele não obedece mais o pastor dele. Ele não obedece mais a autoridade que Deus coloca. Hebreus capítulo 13, 17, está escrito o quê? Obedecei vossos pastores, os que pregam a palavra, porque ele geme, e eles, aleluia, sofrem e geme na sua alma, aleluia, por vocês. Sabia disso? E por que ele não quer a carta dos Hebreus? Por que ele diz que Hebreus não tem valor, a Bíblia, as cartas que está escrito? Porque está falando que tem que obedecer pastor. E tudo que é o versículo que fala obedecer às autoridades, ele não quer obedecer, porque é um sonhador lunático, aleluia, enganado, aleluia, nas coisas da carne. E ele então, aleluia, vai fazer o que? Viver, aleluia, enganado, iludido. E nós, aleluia, temos que entender isso que ele está dizendo aqui, aleluia, que ele não vai obedecer ninguém. Porque ele está na carne, alucinado, ele está insensato, está iludido, está indo até contra o que está escrito na Bíblia, está nas suas bebedinhas, nas suas rodas, está nas suas ilusões, nas suas fantasias. Ele não vai obedecer o pastor. E quando o pastor fala, para ele tanto fez ou tanto faz. Pode ver que o pastor chega, ele nem vê que é a autoridade de Deus chegando, que é representante de Deus, aleluia, e ele traz justiça de Deus, aleluia. E um dia eu falei: ó, quem está chegando aqui não é qualquer um. Quem está chegando é um representante de Deus. Agora vocês me respeitam, apaga o baseado que você está aí, agora guarda os seus revólveres, aleluia, que agora vai em oração do nome de Deus, aleluia. E eu entrei num barraco uma vez visitar uma pessoa, há muitos anos atrás. E quando eu entrei, avisaram eles que eu estava chegando. E como eu fui traficante também, eu já fui daquela situação, eu cheguei numa hora mais cedo, porque eu falei: acho que não vai uma tardezinha, não vai estar cheio lá, né? Fui atrás de tal pessoa, aí quando eu cheguei, ele falou: pode, eu vou receber ele. Mas quando eu cheguei, eu vi que havia ainda uns pacotes sendo tal, uns movimentinhos de arma e tal. Aí eu mandei eles guardar tudo, aleluia, guardar maconha e todas as coisas, porque o homem de Deus vai orar, aleluia. E eles respeitaram, aleluia. E aí eu orei por ele, depois eu não sei se alguns converteram e tal, fui embora, nunca mais vi, mas a minha parte eu fiz como homem de Deus e autoridade, tem que obedecer, aleluia. Então por isso que o inimigo está enganando. Abre a sua Bíblia um pouco para trás, em Gálatas, oh aleluia, Jesus. Oh, até eu aqui estou. Fica para trás de Tiago aí, né? De Hebreus, né? Passa Hebreus, né? As cartas. Deixa eu achar aqui Gálatas. Oh, aleluia. Gálatas, fica atrás de Tessalonicenses, vai voltando para trás. Gálatas 3. Presta bem atenção para você ver como é sério. Você sabia que uma pessoa que senta do nosso lado, ela pode ir tirando a sua fé, dia após dia? Um ímpio pode. Porque o ímpio, ele não vive a vida cristã, então ele é uma crítica, ele vai criticar o trabalho que é na igreja, amém? Não, não é dessa forma. Vai querer impor as coisas mundanas na igreja, vai querer que o pastor faz aquilo que ele acha que é.
Porque ele está alucinado em sonho, está alucinado nas coisas da vontade da carne dele. E ele vai para o inferno e ele vai ser queimado e tossado e não vai ver salvação. Porque a fé dele não é genuína, a fé dele é corrompida, a fé dele não é verdadeira, a fé dele é hipócrita, como nós vemos lá em 1 Timóteo 3. É uma hipocrisia, meu irmão. Não tem amor puro, não tem vida verdadeira com Deus e na palavra. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 1. Ó Gálatas insensato, o que vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Está vendo? Antes era Jesus na cruz. Aleluia, o poder da cruz, o poder de Deus. Aleluia, a esperança da ressurreição, a obediência à sua palavra. E depois, versículo 2: quero apenas saber isto de vós: recebesse o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoados na carne. Achou? Gálatas capítulo 3, versículo 1. A fascinação. As pessoas ficam fascinadas por alguma coisa. É desse jeito, é dessa forma. Um dia até, pode ser que eles tiveram até crer a verdadeira palavra. Puderam até ter o dom da palavra de Deus, o dom da fé. Só que o inimigo roubou eles, entrou neles, contaminou eles, enganou eles, iludiu eles. Agora eles vivem de contrariedade com a fé, eles vivem contaminando aqueles que é da fé, e eles tentam, através da magia, através da fascinação, aleluia, não olha mais para a cruz de Cristo, tirar os olhos de Jesus, da palavra. E agora eles que tinham recebido o Espírito pela fé, agora, aleluia, perderam a fé no genuíno de Cristo e tornaram insensatos, aleluia, e agora se tornaram tudo carnais, coisas da mente deles, coisas da fascinação, aleluia, das ilusões, aleluia. E por isso é o perigo. O crente que deixou-se alucinar, deixou-se enveredar por esse caminho, sem a cruz de Cristo, sem os princípios do oráculo de Deus, ele perdeu, aleluia, a fé genuína, perdeu a salvação, e ele está corrompido, perdido, aleluia, e ele está na carne, aleluia. E essa pessoa já viu milagre, essa pessoa já viu sinais. O rapaz está dizendo para mim, eu prego, vejo milagre, vejo isso, aquilo. Mas eu falo, por que você não congrega mais? Por que você não se junta ao corpo de Cristo, ao organismo de Cristo? Você pode ser um mestre, pode ser um presbítero, um evangelista. Você pode ser um homem de Deus, mas baseado, aleluia, com o funcionamento do corpo de Cristo, aleluia. Como que pode uma pessoa ser de Deus, pregar a Deus, falar de Jesus com um monte de historinha? E ele conta historinha aqui, conta história lá, e ele conta tantas coisas que ele faz o crente ficar. Se o crente não tiver o dom da fé e não cuidar da fé, o crente concorda com ele. É que nem aquela pessoa que conta tanta mentira que ele passa a acreditar na mentira que ele conta. E certamente tudo isso é uma investida, aleluia, que vem contra a fé, e um descuido pode ser fatal. De repente você pode estar cheio de fé e daqui a pouco você não acredita mais, você acredita em coisas humanas, coisas que se vê. Muitas vezes você, aleluia, como de Judas, fica fascinado pelas coisas, fascinado por esse mundo, fascinado por tudo que está à sua volta, aleluia, e perdeu a visão da cruz. Por isso que diz no 3:1, Gálatas insensato, quem vos fascinou? Quer dizer, a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto, crucificado. Quer dizer, era na cruz. Ele morreu, ressuscitou. Agora você vê que tudo que acontece com nós é porque vem uma influência exterior para abater o que está dentro de nós, o dom de Deus. E o dom de Deus, que é a nossa fé, é uma arma que nós temos poderosa. Através dela obtemos salvação, através dela obtemos conhecimento, através dela entramos na obediência a Cristo, através dela, aleluia, nós crescemos em largura e estatura, e através dela somos santificados, somos direcionados, aleluia, o céu fica aberto para a igreja, não é?
O crente some em qualquer momento, no arrebatamento ele vai. Então Paulo falou: quem te fascinou? Quer dizer, quem que está te fazendo sua cabeça? Quem que está levando você à ilusão? Quem que está enganando você? Quem que está te influenciando? Você vê que eu estou passando um processo. Eu mandei arrumar o carro, o motor foi feito novinho. Hoje eu fui ligar lá, saí, travou o câmbio. Tem alguns probleminhas que não é o câmbio. E amanhã eu vou lá tentar de novo. Aí você fala: nossa, acabou de fazer um motor novinho, agora o câmbio não funciona. Tem uma luta, um bombardeio. Até fiquei um pouco triste, mas disse: não, mas eu acredito na minha fé. Vou fazer oração, vou pregar a palavra, vou orar a Cristo, aleluia, e vou perseverar no meu chamado que Deus me deu, aleluia. Porque ele não vai me dar a minha fé e dizer: vai chorar no quarto, ai, que vida é essa, ai, que situação, vem uma luta, já vem outra, ai, não sei o que. Aí ele vai bombardeando, ele vai minando, vai crescendo. Daqui a pouco eu pego a Bíblia, ponho num canto, não quero mais Bíblia e caio no mundo. Vou beber, vou traumatizar, vou prostituir e vou ficar enganado no mundo, ainda achando, aleluia, que sou abençoado, que estou abençoado por Deus, porque ele acabou com a minha fé. Então nós temos que entender isso. Abre sua Bíblia em Romanos, para nós terminarmos. Oh, aleluia, glória ao nome de Jesus. Nós estamos falando da fé. Romanos, capítulo 12. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é isso mesmo. Capítulo 12, versículo 3 em diante. Oh, aleluia, Jesus, glória ao seu nome. Aleluia. Romanos 12, versículo 3. Você vai ver que o propósito de Deus, do corpo, da igreja, pela fé, o conhecimento, as virtudes e as perseveranças, aleluia, é o único caminho. Agora, o bombardeio vai vir, como Pedro falou. Eis que vem muito bombardeio, mas conforme você mantém a sua fé, aleluia, cuidando dela, ela aumenta e fica mais forte ainda, aleluia. E aí, quando as experiências vai vir, as investidas e tal, você está cheio de conhecimento, porque você está olhando para a cruz de Cristo e a doutrina. Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que pense. Achou? Então você vê, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Agora você viu o cuidado que nós temos que ter com essa fé, porque nós faz parte do corpo de Cristo, cada um tem a sua proporção, mas tudo que nós falamos ou profetizamos, aleluia, é pela fé. E certamente o ímpio e todas as pessoas que vêm contra nós, vêm por um tipo de fé distorcida, não é uma fé genuína, é uma fé que contamina, uma fé errante, uma fé que engana, uma fé que destrói, uma fé que abate o verdadeiro crente. E por isso o crente tem que entender, aleluia, que a fé que foi dada, aleluia, ele pode profetizar coisas grandes, como pode profetizar coisas pequenas e não acreditar em nada. Agora, certamente, todos nós temos fé. E por isso que nós temos que cuidar dela, porque é ela o qual nós dedicamos ao ministério, e por ela nós profetizamos. Se o crente não profetiza mais, se o crente não ora mais, se o crente não louva mais, se o crente não obedece mais, se o crente, aleluia, está enganado e deixando as coisas dessa vida levar, quer dizer, a fé dele, aleluia, já está corrompida. Porque nós somos um organismo. E nós temos um ministério, cada um que está no corpo. E aí a dedicação, versículo 6. Tendo diferente, porém, dons, segundo a graça que nos foi dada, segundo a profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dedicando o ministério. O que ensina, esmera em fazê-lo. E o que exorta, faça com dedicação. E o que contribui com liberalidade. E o que preside com diligência. E quem exerce misericórdia com alegria. E por isso Paulo mexeu sobre o ministério.
Você vê que Judas, capítulo 1, ele disse: olha, estou escrevendo, agora vamos encerrar, né? Só estou voltando aos princípios que nós vemos, você vem em casa, para tagar, para vos escrever, para vos exortar, que é o ministério de ensinamento, porque nós temos que cuidar da nossa fé diligentemente, aleluia, uma vez que foi dada a você, aleluia. E por isso tomar cuidado com o ímpio, com os que são falsos mestres, com as coisas desse mundo, com todo tipo de coisa, aleluia. Porque todos esses que não creram, abandonaram a fé, serão destruídos, queimados no fogo, como foi Sodoma e Gomorra, porque não creram, aleluia. Então você vê que tudo que não provém da fé é pecado. Agora nós temos ministério, dedicar nele, se ensinar o que eu estou fazendo, exortar, aleluia, amém? Porque era isso que Paulo estava escrevendo, é isso que Judas estava fazendo, aleluia. Oh, glória a Deus. Coloca só um louvor para nós encerrar nessa noite. Alabassuriande, calabachou. Oh, rebabababababassuride. Oh, recandababababa, calabachou. Arreta candarebababassuride. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, não deixa ninguém roubar a sua fé. Não deixa ninguém vir com outro evangelho, vir com costumes, aleluia, que não deve do oráculo de Deus, da igreja de Deus, aleluia. Vim com outro evangelho, aleluia, seja anátema. Alguém, aleluia, que diz para você: não precisa orar tanto assim, não precisa ir na igreja, não precisa mais congregar. Oh, aleluia, coloca aquele mesmo sonho de Deus para nós, irmão. Alguém que diz: a sua luta como é grande, é uma luta, já vem outra, um problema não saiu, ele está tentando minar a sua fé, mas de repente, aleluia, a sua fé pode ficar valorosa, pode ser uma fé que vai ter uma experiência, aleluia, uma fé firme, uma fé trabalhada, uma fé que é como ouro, aleluia. Você acredita nas promessas, você acredita no que está escrito na palavra de Deus, aleluia. Você, aleluia, vai respeitar, aleluia, aqueles que Deus colocou para pregar a palavra da autoridade, aleluia. Tem gente que só fica criticando, aleluia, o anjo da igreja, o homem de Deus. Sei que tem ciúme. Adora a Deus, igreja, da minha adoração. Oh, aleluia. Não há outra mente de ti ocupando teu lugar no meu coração. Oh, aleluia, Jesus fez aliança contigo diante do altar. Fala para ele que você fez compromisso. Não é igual a aliança dos homens, onde o fogo não consome e ninguém pode quebrar. Existe meu coração o teu memorial. Pode provar tua fidelidade a ti. Ainda que tu me des a te entregar a minha vida, é o maior tesouro, por ti eu darei a mão dos meus sonhos e a vida. Aleluia, sem fé é impossível agradar a Deus, igreja. Aleluia, eu vou chamar a atenção de como é que está a sua fé. Será que pessoas ímpias, homens, aleluia, que é fora da palavra de Deus, está dando conselho para você como se deve viver na igreja? Ou é a palavra que tem que te conduzir, aleluia? Sei que tem ciúme. Oh, aleluia, igreja, da minha adoração. Graças a Deus você tem um pastor que está sendo direcionado por Deus, aleluia, que está dizendo: cuidado com sua fé, essas lutas que estão vindo, parece que é uma atrás da outra, aleluia, aleluia, porque ele quer minar, quer acabar com o dom que Deus deu por você, aleluia. Fiz aliança contigo, mas você persevera, você acredita, você vai, aleluia, tendo conhecimento.
Aleluia, você não vai perder a sua salvação, aleluia, por incredulidade, aleluia. Você está sendo preparado para entrar no céu, aleluia. Não deixa a analogia, a ilusão, a fascinação de enganar, aleluia. A fascinação deste mundo. Lucas 21, 35, ele disse: cautelais das urgias de mulheração, a preocupação deste mundo, porque virá como lá. É importante estar em pé diante do Filho do Homem, aleluia. A minha vida, meu maior tesouro, por ti eu darei. As mãos dos meus sonhos, tanto sonho que muitas vezes a gente tem, é sonho e ilusão. Não é aquilo que Deus deu para nós, é o que nós estamos iludidos, enganados. Aleluia, nossa morada, nossa partição no céu, aleluia. Oh Deus, sonhar o sonho de Deus, abre mão dos meus sonhos. Aqui, aleluia, tem tanta gente se enganado, só porque não quer dar mais oferta, não quer dar dízimo, afasta da igreja. Lembra que isso não é fé, isso é incredulidade. Tem alguém corrompendo a mente dele, corrompendo a mente dela. Não vai lá na igreja, porque ouvir palavras duras na igreja, porque ouvir demonstração, exortação, aleluia, tudo isso é para o teu bem, aleluia. É porque existe muita gente intencionado, existe muita gente pregando coisas que é mentira, aleluia, deixa a igreja, não precisa mais da igreja, ai, não precisa obedecer mais, ai, não precisa mais ser fiel, ai, Jesus entende essas coisas, é mentira, igreja, aleluia, cuida do dom que Deus te deu, aleluia, é pelo dom da fé que você vai profetizar, é pelo dom da fé que você vai acreditar que Jesus morreu na cruz, aleluia, que Ele deu a vida por você, fez promessa, foi na cruz, foi lá que Jesus, aleluia, deu esperança à igreja, oh, aleluia, mesmo que é bombardeada, mesmo que ela, aleluia, parece que passa por severas aprovações, aleluia, todo tipo de espírito, todo tipo de ideias, aleluia, todo tipo de coisa, aleluia, que vem, aleluia, para fazer nós alucinarmos, nós perdemos, aleluia, a nossa vida com Deus, aleluia, caia por terra agora, oh, Satanás, você foi derrotado mais uma vez nesta noite. Nós cremos em Deus, nós queremos na palavra, nós queremos na morada eterna, nós acreditamos na doutrina da palavra, nós acreditamos no que está escrito, nós acreditamos nos evangelhos, nós acreditamos nas cartas das igrejas, nós acreditamos nos apóstolos, nós acreditamos na doutrina de Jesus para a igreja, nós acreditamos, Satanás, vai que os dados inflamados, mas rica, Deus que quer bater nossa fé nesta noite, nós vamos paralisar esse dado inflamado, olha esse demônio, essa pessoa, Deus que quer influenciar dentro das igrejas ou fora das igrejas, Deus, nessa noite, abra nossos olhos agora e faz, ó Pai querido, nós ver os céus abertos, ó Pai, para onde nós vamos no final da nossa história, no final do nosso ministério. Espírito de Deus, aleluia, trabalha na fé desse obreiro, dessa obreira, e faz ele, ó Pai querido, crente, meu Pai, e a oração que eu faço agora, e todos sejam abençoados nessa noite, em nome de Jesus Cristo, pela presente demonstração e ensinamento da Tua palavra. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus, igreja, e bendito seja para todos sempre. Amém, igreja. Que a consolação de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo sejam com todos. Vão em paz e que Deus abençoe.